Olá, turma, boa noite a todos vocês. Nós voltamos aí para os nossos estudos, né? Na página 26, transferência e contra-transferência. Nós estamos, na verdade, no módulo 6, falando dos obstáculos ao crescimento do indivíduo na vida e também no consultório, né? Então, nós falamos um pouquinho sobre a ansiedade. E agora nós vamos falar da transferência e da contra-transferência. Estamos na página 26, tá, gente? Transferência e contra-transferência. Para definir a transferência, comece pensando na palavra transferir. Quando você transfere algo, você move de um lugar para outro. A identificação de transferência em psicanálise é quando um cliente redireciona seus sentimentos de um outro significativo ou de uma outra pessoa em sua vida para o psicanalista. Pense nisso como um paciente projetando seus sentimentos sobre você, como eles fariam uma outra pessoa em sua vida. Na maioria dos casos, o paciente experimenta a transferência inconsciente e não ignora que eles estão fazendo isso. Os sentimentos do paciente são transferidos para o psicanalista e podem ser positivos ou negativos. A transferência na terapia é normal. O que é a transferência, então? A transferência é quando o paciente pega confiança em você, né? Ele se identifica com a sua fala de alguma forma, em algum sentido, e ele começa a transferir para você o sentimento dele. Então, esse sentimento pode ser raiva que ele sente por alguém. Ele não está com raiva de você, mas ele está falando, ele está contando aquela história e ele está sentindo a raiva e ele está projetando essa raiva em você, né? Aí eu falei para ela, vagabunda! E grita dentro de sala de aula, dentro da sala de aula, ele grita no consultório. Eu já falei para vocês aqui no prédio, né? Que eu já avisei o pessoal do prédio. Se escutar grito, xingo, vocês não precisam se incomodar. Se eu gritar socorro, aí vocês vêm. Mas se não, é o paciente fazendo. É, se não, é os pacientes fazendo a transferência. Porque muitas vezes eles se emocionam, muitas vezes eles sentem raiva, muitas vezes aquilo que ele queria dizer para o outro, ele acaba dizendo para você. E a gente serve como veículo para esse conteúdo recalcado que está no inconsciente, para essa. A gente serve para essa descarga emocional do paciente, né? Ele vai falar com você, ele vai brigar, ele vai xingar, não você. Ele não está discutindo com você, né? Mas sim com aquelas pessoas envolvidas no caso. Então, ela vai fazer essa. E ela põe para fora. Ela consegue verbalizar muitas vezes. Daí quando você pergunta ao paciente assim, e o que você queria ter dito para essa pessoa nessa situação? Ah, eu queria mandar ela na merda, eu queria mandar ela se fuder, eu queria que ela morresse. Ótimo, tá pondo para fora, tá projetando, tá transferindo aquilo que estava dentro dela para você. Mas não é você o psicanalista. Você está fazendo o papel da outra pessoa que ela estava com raiva, né? Ou o contrário, com amor, né? Eu tive uma aqui que, coitada, ela, volta. O que eu perguntei justamente isso. O que você queria dizer para ele? Volta, volta,
volta, pelo amor de Deus. E parecia que ela estava falando para mim, né. De fato, ela transferiu todo aquele sentimento, toda a vontade dela estar com aquela pessoa, toda a frustração de estar longe, para mim. Mas ela conseguiu colocar para fora, ela falou. Então quando o paciente se exalta, se emociona, né, quando ele chega aqui começa a falar, 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 que às vezes tem que li "Posso? Só um minutinho? Ah, espera aí, deixa eu terminar". E tá, 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 ótimo. Ele está transferindo, sinal que você conseguiu realizar essa transferência. Você conseguiu fazer com que ele confiasse em você, a ponto de transferir o sentimento dele para você. E isso é uma excelente ferramenta para nós no consultório, porque aí eu começo a catar as coisas. Opa, que tem nessa fala tem isso, aqui tem aquilo, né. É uma chuva de confetes, falando já em carnaval, né, de emoções e que você sai apanhando, né, e você sai faz assim que a gente fazia quando era criança, colocava os confetes tudo na blusa, né, você fala: "Ai, ó, tanto de coisa que tá vindo agora". É uma maravilha. Mas a transferência, ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. Vamos ver aqui. Exemplos de transferência. O paciente coloca demandas irreais em você, né? Porque muitas vezes ele quer que o psicanalista resolva todos os problemas dele, né? Acabe com as sensações negativas deles. Eles vêm esperando que a gente faça mágica, né? Então ele coloca, mas o que que eu faço? Vocês vão ouvir isso muito. Eu não sei o que fazer, o que que eu faço? Qual é a resposta? Faça aquilo que você quer fazer, porque muitas vezes está dividido entre a opinião do outro, o desejo do outro e o próprio desejo. O que realmente você quer fazer, né? Geralmente estou pensando na sociedade, tem o meu desejo real, né, quando a pessoa está nesse impasse, ela tem o desejo real dela envolvido ali, e tem o que Lacan chamaria o desejo do grande outro, que é tudo que está aí para fora. O desejo do sistema, o desejo dos pais, o desejo da religião, o desejo dos filhos, o desejo da sociedade, né? A necessidade também externa. Quanto o meu desejo, eu quero sair daquele lugar, mas não posso, porque não tem para onde ir. Então, eles querem, né, que a gente salve eles da dor emocional que eles estão sentindo. Um paciente admira e diz o quanto você lembra o seu melhor amigo, né. Isso pode ser pai, mãe, tio, tios, avós. Às vezes faz, e até como disse lá para cima, inconscientemente, né, ah, eles te abraçam como se fosse alguém da família, né. Se eu tenho uma carência, materna, eu posso fazer essa transferência como psicanalista fosse a minha mãe. Como se o psicanalista fosse meu pai, meu avô, aquela figura de falta, né, na vida da pessoa. Um cliente desloca a raiva sobre você durante a sessão ao falar do seu pai abusivo. Perdão. Então é mais ou menos o que a gente tinha falado anteriormente, né. Ele pode associar você com o seu pai, né, e esse pai ter sido abusivo. E ele faz esse deslocamento, ele vai falar alto, ele vai xingar, ou ele vai chorar na sua frente. A transferência tem um benefício na sessão de análise. O paciente pode relaxar e ser real durante a sessão, permitindo-se
a experimentar o crescimento. O psicanalista pode utilizar a transferência como uma ferramenta para ajudar o paciente a obter insights sobre sua força para lidar com as situações fora da sessão. Então, muitas vezes, você vai acolher, você vai direcionar essa energia, essa libido que vem da transferência, né, para que ali fora, depois da sessão, ele reflita. Nem tudo, às vezes, se resolve na sessão. A sessão, às vezes, é o gatilho. É lá fora que ele vai falar assim: eu estava em casa e eu comecei a pensar, aí eu cheguei a essa conclusão. Começou aqui, né? Então não se preocupe, como eu vejo os alunos, sempre é uma dúvida dos alunos depois que formam, mas e se acabou a sessão e eu não consegui resolver o problema? Às vezes a gente não consegue resolver o problema mesmo, direcionar o paciente ali, mas você já fez ele ficar livre de um monte de carga emocional, já conseguiu fazer ele extravasar, ele vai estar mais leve para ele poder refletir sobre o assunto. Ele falou, descarregou. Quer dizer, ele já sai daqui sem esse peso, menos angustiado, né? Sabendo que existe alguém que entende ele, que pode, que está aqui sem fazer julgamento, que está para ouvir o que ele tem para dizer, sem julgamento. Né? Ah, teve uma que ficou brava comigo, ela falou assim, mas tudo você fala, tá tudo bem. Mas não tá tudo bem? Não, não tá. Falei, mas está tudo bem se você está achando que não está tudo bem. É importante que você reconheça que o ambiente que você tá tóxico. Ah, não é porque é a sua casa, é a sua mãe, é seu pai, tem seu irmão lá, tem a sua avó paterna morando com vocês, que você tem que aceitar as imposições dele. Tudo isso que você me falou de reclamação sua é válido. Tá tudo bem você pensar assim dele. E é ótimo que você pense. Isso vai ser uma ferramenta para que você realize o seu crescimento pessoal. Você não quer, olha que interessante, você olhou para tudo aquilo e a menina, ela mesma me veiculou isso, me verbalizou isso. Eu não quero que a minha vida seja daquele jeito. Olha que coisa importante que você fez. Você olhou, viu aquilo, assim, eu não quero que a minha vida seja assim. E você já está começando a movimentar para que a sua vida não se transforme naquilo. Para que, se você tem uma família, não se transforme naquilo. Então tá tudo bem se achar seu pai um mala, a sua mãe uma escrota, a sua avó uma folgada. Não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Então é aqui que a pessoa ela vai descarregar tudo isso e vai sair leve. Aí o que é insight, né? Insight é aquela coisa que surge, explode na mente da gente, né? Ah, isso, aquela sacada, eureka, né? A eureka, achei o problema. Então vai para fora mais leve e consegue ter esse insight. Então não se preocupe se você no final da sessão não conseguiu dar um feedback interessante para o paciente. Né? O importante é que ele veio e cumpriu a função que é falar, é a livre associação, é ele colocar o que ele está sentindo naquele momento para fora. Assim como pode beneficiar o processo, a transferência negativa pode dificultar o crescimento do paciente. Se o paciente se tornar ativado durante a transferência e reagir negativamente ou defensivamente, ele pode parar o processo de crescimento.
A transferência é uma maneira poderosa de melhorar a capacidade do seu paciente mudar o seu comportamento e obter insights. O que que acontece com a transferência negativa, né? Se eu, muitas vezes, inconscientemente, eu represento o pai dele, chega aqui, eu não quero falar com meu pai, né? Não quero falar com a minha mãe. Ou eu falo de todo mundo, mas não falo do meu pai, mas eu não falo da minha mãe. Por quê? Tá ali barrado. E aí a gente vai ver o paciente resistir na terapia, criar resistência na terapia. A culpa é sua? Não. Você está aqui, né? Por isso a neutralidade do setting nos primeiros momentos, nas primeiras sessões é tão importante para que eu neutro, com cara de paisagem, o paciente, ele não assimile nenhuma ação, nenhuma reação minha que possa ancorar uma imagem negativa que ele tem de alguém em você e fazer uma transferência negativa. Então, a neutralidade do setting aqui é importante para isso, nas primeiras sessões. Vocês lembram o que é setting, né? Setting analítico. Setting analítico é o espaço que eu estou atendendo o paciente. Mesmo que ele esteja em casa, você esteja aqui. Esse é o nosso setting. Eu garanto que vocês estão sempre aí no mesmo cantinho de casa. Geralmente vocês escolheram um cantinho que vocês se sintam melhor, inconscientemente ou conscientemente. Cantinho mais aconchegante para vocês estudarem, para vocês fazerem as sessões online, né? Então, aquele lugarzinho que a gente escolhe na sala de aula sempre o mesmo local, né, meninas? As meninas presentes aqui escolhem sempre, tem mais de 20 cadeiras aqui, 10 cadeiras, elas escolhem sempre as mesmas cadeiras para sentar, né? Por quê? Porque é aquele porto seguro, né? É ali que elas se sentem confiantes, confortáveis, seguras. Então, no setting é isso também, é essa segurança, esse conforto, né? E o setting é neutro, sem julgamento, né? Sem peso, sem amarra, sem corrente. O setting é leve. É um ambiente de bem-estar para o paciente. Então, quando ele senta e se sente bem, aí ele relaxa e solta. Quanto mais neutro você for, né, mais neutralidade você tiver, menos chance de haver uma transferência negativa. E existe a contratransferência, né? Também, vamos lá. Contratransferência é quando o psicanalista começa a transferir o seu sentimento para o paciente. Muitas vezes os terapeutas não percebem quando isso acontece. A definição de contratransferência pode ser pensada como a resposta do psicanalista à transferência de um cliente. Vamos supor, o cara vem e me transfere para mim uma imagem paterna e eu começo a transferir para ele um sentimento de filho, né? Ou, muitas vezes, o problema do paciente é igual ao que eu já tive lá atrás. Vamos supor que foi abusado, né? O paciente está contando uma história de abuso e você também foi abusado. E aí, o seu sentimento durante a fala do paciente começa a vir. E mesmo que você não fala,
para ele que você também foi abusado, né, você vai, eh, você vai manifestar provavelmente aquilo que seria o seu desejo, aquilo que seria o seu medo, aquilo tudo que aconteceu com você que ficou lá. Por isso, a necessidade da terapia antes de se formar, né? A necessidade do aluno ser terapeutizado. Pode ser que nós não consigamos resolver todo o seu problema durante o curso, mas nós vamos identificá-lo. Nós vamos fazer apontamento. Aqui tem problema. Aqui tem, aqui tem, aqui tem. A maioria das vezes vocês nem sabem que tem, né? E durante as análises didáticas a gente começa a apontar. Ó, aqui, ali. O que dá para trabalhar a gente vai trabalhando, né? A grande maioria se resolve durante. É muito comum os alunos depois fazerem, professor, posso continuar com a pessoa depois que terminar o curso? Pode. Aí você combina com ela, vai fundo. E eles continuam o processo de terapia, porque há uma transferência tão boa entre os alunos, né, que eles preferem manter, gosta daquilo, mantém, fala, faz bem e continua. É ótimo isso, né? Não tem problema nenhum. Então, para evitar a contratransferência, é por isso que a gente pede que o aluno seja analisado. Não dá para terminar ali durante o curso, beleza? Vamos continuar depois. Ou às vezes eu indico, ó, você precisa continuar a terapia. Tem isso. Já identificamos? Já. Precisa trabalhar isso ainda, né? Então vamos lá. Mas só de eu saber, né? Vamos supor que durante a minha análise didática eu descubro um problema na minha fase oral, né? Quando o paciente chegar e falar, começar a contar os problemas da fase oral dele, seja lá com problema com vício, alguma coisa assim, opa, também já tive isso, né? Então eu já sei que eu não vou influenciar inconscientemente na minha resposta ali com o paciente, porque eu tenho ciência do que aconteceu comigo. Eu posso fazer essa identificação. Ah, eu também já passei por isso. Como eu já falei para vocês, né, e falo às vezes para paciente, falo para vocês alunos, e eu sou filho de mãe narcisista. Eu conto às vezes, relato o que aconteceu, como que era, mas o paciente senta ali, começa a falar da mãe dele narcisista, eu não choro junto com ele, entendeu? "Ai, a minha mãe fazia isso também, ah". O sentimento dele desperta sentimento em mim. Não, né, porque isso já está trabalhado dentro de mim, está resolvido dentro. Então não impacta, mas não há contra-transferência quando eu pego um paciente com esse caso. Eu olho, eu identifico, muitas vezes eu falo: "Eu sei exatamente o que você está passando, porque minha mãe também era, passei por isso, eu sei como é que". Aí a pessoa até fala assim: "Então eu não estou ficando louco, né? Então o problema não sou eu não estou enxergando coisas demais na minha mãe". Eles se sentem até aliviados quando você também fala: "Eu também já passei por isso", sabe? É como se fosse: "Eu encontrei alguém que sabe exatamente o que eu estou sofrendo", né? Isso facilita a transferência e evita, quando eu sei do meu problema, evita a contra-transferência, consciente ou inconscientemente. A dif hã,
A definição de contra-transferência pode ser pensada como uma resposta do psicanalista à transferência de um cliente. A contra-transferência é um excelente lembrete de que os psicanalistas são seres humanos com sentimentos e emoções. Durante uma sessão, um cliente pode abrir e soltar as suas almas, causando uma forte reação emocional, né? Dependendo do caso, gente, se o psicanalista ver, se no decorrer, né, do tratamento, você percebe que está havendo contra-transferência, que aquele paciente está te fazendo mal, interrompe o tratamento, passa ele para outro colega e vai buscar supervisão, né? No caso de vocês, seria eu, a supervisão. Por quê? Opa, espera aí. O paciente vem, muitas vezes, gente, o paciente chega e fala assim: gente, meu santo não bateu com esse paciente. E começa a falar, me dá um negócio, dá vontade de levantar, abre a porta, mandar ele embora. Você está contra-transferindo. Mas é algo que você não saiba. Não paga para ver. Não paga para ver. Entendeu? Pega ali aquilo que você achou que incomoda, que ele te incomoda, com o tipo de fala, o jeito, alguma coisa, para a gente levar para a supervisão. O jeito que ele senta na cadeira. Você chega e vai senta na cadeira, me irrita. Eu tive uma que falou assim para mim: olha, eu vou passar a paciente. Né? Passou para uma outra colega nossa, porque a mulher só queria ir com mulher, não queria ir com homem. Ela falou: vou passar, porque eu não aguento, ela me irrita. Eu falei: mas o que te irrita? Ela falou: ela senta, começa a descascar o esmalte, aí joga tudo no chão do consultório. Ou então, quando ela não fica assim no cabelo, faz um bolinho e põe em cima da minha mesa. Eu tenho vontade de fazer ela engolir o bolinho. Eu falei: então passa antes que você faça mesmo ela engolir o bolinho de cabelo. Criatura, passe ela. Né? Porque você via que havia uma energia entre as duas ali e ela estava realmente contra-transferindo, né? Eu não sei qual é o problema dela com esmalte, com bolinho, porque eu não era o supervisor dela. Mas ela foi buscar supervisão e passou. Como que eu passo? Olha, eu tô com um problema na minha agenda. Você não vai falar para o paciente: aqui, ó, eu não suporto a sua cara. Meu santo não bateu com você, eu tenho vontade de matar você quando você entra aqui. Você não vai falar isso. Por quê, gente? Nós somos humanos. Lógico que estamos preparados, né? A gente vai ter o preparo, a neutralidade vai evitar muito isso. Isso são casos raríssimos. Mas eu estou colocando para vocês porque acontece. Acontece. Então, quando perceber que está essa para. Algo no paciente bateu em você, a fala dele bateu em você e provocou essa contra-transferência, esse sentimento ruim, né? Mas e quando o paciente não é algo ruim, mas assim, o paciente conta uma história e me emociona também. Pode acontecer, porque vocês vão ouvir muita história triste. Tá? Você pode se emocionar naquele momento junto com o paciente. Mas terminou a sessão, você para e olha e fala assim: até que ponto isso me pegou? Foi só no momento? Né? Eu fiquei solidário à dor dela? Fiquei. Você fica, gente. Tem histórias que assim você fala: meu Deus, você fica solidário à dor da pessoa. Mas sair daqui para fora acabou. Né? Eu costumo falar que eu tiro o jaleco, deixei aqui, eu fico. Lá fora eu sou outro. Lá fora eu não sou psicanalista.
Lá fora eu não sou composturista. Lá fora eu não sou professor. Lá fora eu sou amigo, marido, pai, avô, filho, irmão, cunhado. Sou chato. Entendeu? Então, sou uma pessoa comum. Aqui dentro, não. Dentro do setting, você é o psicanalista, né? Então, vamos lá. A experiência do psicanalista durante a sessão pode afetar o resultado, né? Ou os pacientes podem lembrá-lo de alguém que o psicanalista conhece atualmente ou no passado. O psicanalista precisa estar ciente da contratransferência em todos os momentos, né? Então, vocês vocês não sabem quem vai chegar no consultório de vocês, como vai chegar, né? Até que ponto a história dessa pessoa é parecida com a sua. Até que ponto ela vai despertar sentimentos em vocês. E até que ponto esse sentimento pode influenciar no seu manejo do paciente, na sua conduta terapêutica com o paciente. Então, é bom que eu saiba das minhas capivaras, dos meus BOs, das minhas feridas. Mesmo que eu não tenha resolvido todas elas 100%. Mas eu sei, quando o paciente chegar, fala, bom, também já passei por isso. Né? E aí a gente pode até, por experiência própria, né, entender a dor do outro, entender a colocação do outro. Jamais falar para ele fazer o que eu fiz. Cada um é cada um. Né? Ah, minha mãe era narcisista. Eu saí de casa, nunca mais olhei para a cara dela. Né? Talvez ele não consiga fazer isso. Né? E é muito difícil. Para quem tem mãe narcisista, pai narcisista, isso é muito difícil. Porque eles criam uma codependência da pessoa que é extremamente difícil de deixar. Né? Então você não conseguiu deixar a sua casa e, olha o perigo, você vai incentivar o paciente. Não vai, você precisa sair como se fosse você, projetando o seu desejo no paciente para que ele realize aquilo que você não realizou. Então a contratransferência é perigosíssima. Toda vez que está achando, está contratransferindo, vai buscar supervisão, passa o paciente. O paciente não precisa saber. Você pode até falar para o seu colega. Ó, tô te encaminhando, fulano de tal, assim, você sabe. Tô encaminhando porque a gente comecei a perceber que eu estava contratransferindo, então eu parei. Né? O paciente não precisa saber disso. Você vai falar para ele o quê? Tem problema na minha agenda, não vai dar, mas vou te indicar um outro colega que vai te atender também. Exemplos de contratransferência. Um psicanalista oferece aconselhamento versus ouvir a experiência do paciente, né? O psicanalista não dá conselho, o psicanalista ouve. Às vezes você pode até direcionar o paciente, né? Mas você não aconselha. Aqui a gente está falando um caso de contratransferência, né? É aquilo que eu acabei de citar como exemplo. Ah, não, vai embora dessa casa. O que você está fazendo lá? Você vai aguentar essa mulher até quando? Aí, ó, pica a mula de lá. Vai embora. Poxa, mas aí é o seu desejo. Né? Você não está ouvindo o paciente. Está entendendo a capacidade. Bom, ele não consegue sair, então vamos ver, criar condições para que o ego dele tenha força para sair de lá. Um psicanalista divulga inapropriadamente experiências pessoais durante a sessão. Porém, hoje já se permite também que o terapeuta passe
para o seu paciente é alguma experiência de vida, desde que aquilo esteja dentro do contexto do assunto abordado no momento, né? Nesse caso aqui, gente, o psicanalista, ele não deve, quando você pode passar uma situação que ocorreu com você, né? Por exemplo, às vezes eu falo para o paciente, não, minha mãe também fez isso, isso, isso e isso. Ela tinha esse comportamento assim, assim, assado. Antigamente, jamais. Antigamente eu não poderia falar nada e eu tinha que ser o mais cético, tipo catatônico. Aquela coisa assim, fria, gelada. Mas isso era uma postura que dificultava a transferência. Eu aqui, tipo um bloco de neve, e tem uma coisa tipo assim, né? A, o ego do psicanalista. Parecia que o psicanalista era um ser acima do bem e do mal. Parecia que ele era um outro tipo de entidade, né? Então ele te olhava daqui para lá, de baixo para cima, de costas, para não ver a expressão do psicanalista, para evitar, né? Mas isso também caiu, né? Porque muita gente gosta disso aqui, se sente olhando no vazio. Por exemplo, eu estou numa sala, o psicanalista é de costas, eu estou falando com a parede. Espera aí, eu quero alguém que me escuta, né? Eu quero alguém que olha para mim e me veja, porque lá fora ninguém me vê. Então, com o tempo, essas coisas foram se adaptando, foi quebrando, né? E a gente foi percebendo que isso aqui, ó, o cara a cara, é a melhor coisa que tem. Melhor do que ficar de costas para o paciente, né? Às vezes eu estou fazendo acupuntura no paciente, o paciente está deitado ali, mas durante a sessão a gente está fazendo a parte de psicanálise também, eu ponho a cadeira lá perto, eu não fico sentado aqui com o paciente lá. Eu ponho lá, vou olhar para a cara do paciente, deixar ele olhar a minha cara, vamos ver o que está acontecendo, vamos ouvir, né? Isso é sinal de respeito. Olha, eu estou aqui, estou te ouvindo. Olha para mim, sabe? Eu estou olhando para você, eu estou te vendo, estou enxergando o seu problema, eu estou querendo te ajudar. Então isso quebrou um pouco, né? Quebrou muito, aliás. E essa questão também do psicanalista, por exemplo, se mostrar humano, porque a impressão que dá é que nós somos extremamente bem resolvidos, não temos problemas nenhum nas nossas vidas, né? Não tivemos problemas nenhum no nosso passado, foi tudo bem. A gente olha para o médico, né? E não pensa que ele fica doente. Ah, ele não deve ficar doente. Mas médico também morre. Médico também tem câncer, médico também tem infarto, médico também é viciado. É um ser humano como outro qualquer, né? E nós também somos um ser humano como o paciente. Então, isso, quando eu me mostro também um pouco humano, a transferência rola melhor do que eu ficar aquela coisa aqui. Pois não. Ó, sei. Hum, né? O paciente fica até meio assim, meu Deus do céu. Então, você pode ser você mesmo, né, no setting terapêutico, porém, mantendo algumas regrinhas, né? Imparcialidade, neutralidade, né? Um psicanalista não tem limite com o cliente, né? Ah, o psicanalista, né, quer saber até a hora. O psicanalista, gente, ele tem que saber a hora de abordar determinados assuntos. Às vezes eu sei que alguns assuntos são delicados, são doloridos para o paciente. Então eu tenho que deixar com que ele fala. Se eu percebo que ele não está falando, que ele está criando resistência, né?
eu estimulo ele a falar de outra forma. A gente vai comendo pelas beiras, né. Então eu tenho que ter um respeito com o paciente, eu tenho que ter limite com o paciente. Eu tenho que saber até onde eu vou naquela sessão. De repente, ele não está preparado, você já tem tudo ali. Você já viu tudo o que acontece aqui, 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 você já sabe onde é o problema, você já sabe, já está tudo, o quebra-cabeça já está montado, você já viu que está ali. Porém, se eu falar isso para o paciente, talvez ele não está na hora ainda dele ouvir. Então eu tenho que ir pegando isso de outra forma. Por exemplo, pegando as mães narcisistas mesmo, que não, o paciente que não sabe que a mãe é narcisista. A minha mãe é uma pessoa difícil, isso. Você começa a fazer algumas perguntas, alguma indagação, aí você vai montando e fala, poxa, a mãe é isso mesmo. Mas o paciente ainda não enxergou, ele ainda idolatra uma parte da mãe, né? Ele ainda está voltado, adormecido para com a mãe. Ele percebe que a mãe tem um comportamento estranho, mas ainda endeusa ela, ou a mãe, ou o pai. É muito comum endeusar, né, ali, ou o marido, ou a esposa. E você percebe que aquele relacionamento é tóxico, mas não está na hora de eu falar ainda. Você vai despertando o paciente aos poucos, para que ele consiga enxergar um pouco mais, e aí sim eu coloco a minha posição. Aí eu falo: "Olha, tá aqui, quebra-cabeça que a gente montou é esse". E aí o paciente tem condições de assimilar isso melhor, né. Então, esse limite com o paciente, a gente tem que respeitar. Por que a contratransferência é importante? A contratransferência pode ocorrer de muitas maneiras diferentes e ter efeitos adversos. É necessário ter cuidado para que o psicanalista não traga suas experiências exteriores e perdem a sua perspectiva, que pode conduzir a uma reação que fere o cliente. A contratransferência é uma área crucial e deve estar, hã, perdão. A contratransferência é comum e pode acontecer independente, hã, inde perdi de novo. Independente dos seus anos de experiência clínica. Uma área crucial a estar ciente é de que a transferência erótica, que é quando o psicanalista experimenta atração, amor ou sentimentos sexuais para o paciente. Gente, erótica vem de eros. Muito cuidado com isso. Nós tivemos um caso aqui no Brasil que deu ruim. Ah, o que é a contratransferência erótica? Chega aquela mulher ou aquele homem, vamos pôr um neutro, chega aquele indivíduo na sua frente, todo quebrado, todo machucado, né? E você tem condições, você sabe que você tem condições de ajudá-lo. Você tem condições de protegê-lo. E aí você cria uma conta transferência e fala: "Não, vem cá, vem para o meu colo, eu vou te ajudar". Principalmente se do outro lado a gente tem alguma pessoa muito sedutora. Sedutora que eu digo não é só bonita não, é aquela pessoa cativante, né. Às vezes uma pessoa meiga, que você fala assim: "Nossa,
Peraí, eu tenho condições de te ajudar. Eu posso te ajudar. Eu posso ajudar você a resolver seus problemas. E aí, você começa a se envolver, né, eroticamente, através do amor. Você começa a despertar amor para o paciente. Isso pode acontecer ao reverso também. O paciente pode ter uma transferência erótica por você, que é o mais comum. Por quê? A pessoa chega aqui, ferida, machucada, você acolhe, você cura as feridas, você entende, você escuta, você permite que ela tenha lugar de fala, ela não tem lá fora. Aí ela fala: "Meu Deus, é essa pessoa que eu quero ter para o resto da minha vida do meu lado". E aí desenrola uma transferência erótica. Então, a contra-transferência erótica ou a transferência erótica é perigosíssimo. Mesma coisa, percebeu, interrompa, interrompa. Eu tive uma aluna num curso de acupuntura. Curso de acupuntura, porque quem já fez? Você fez, né, Lore? Quem já fez o curso de acupuntura aqui, o pessoal de casa, alguns já fez, a gente conversa, troca as ideias, né? Às vezes, até a turma da Lorelai, que não tinha ninguém que fazia psicanálise, né? Essa turma que está em casa aqui, tem bastante gente que faz acupuntura comigo e está fazendo psicanálise. Então é mais comum a gente discutir uma coisa e outra. Mas mesmo assim eu dava uma pinceladinha, né? Surgia uma opinião, a gente falava de algum problema, a gente dava sempre um direcionamento ali. E isso acabou despertando na menina um outro tipo de sentimento, né? Que era casada, o marido, um traste, aquelas histórias todas que a gente sabe de relacionamento tóxico. Eu falei: "Menina, vamos para psicanálise, vamos sentar aqui, eu vou te explicar o que que é. Você não me ama. Você ama os recursos que eu tenho para você. Isso eu posso te oferecer sem a gente se relacionar. Isso eu posso te oferecer profissionalmente. Eu posso te ajudar a enfrentar a situação que você está enfrentando, esse casamento estranho que você vive, sem a gente se relacionar. Não, não é isso, é outra coisa, é que não sei o quê, é que tudo para você é psicanálise". Eu falei: mas é. O meu olhar para você é psicanalista. Eu estou te falando o seu problema. Você que não está enxergando. Qual é o seu problema? Aí eu fiz uma pergunta para ela: "Você acha que eu sou assim lá fora?". "Acho. Não sou. Não sou. Lá fora eu sou totalmente diferente". Peguei uma foto que eu tinha aqui, de teatro, em que eu estou vestido de mulher. Isso aqui sou eu, ó, lá fora. "Você é gay?". "Não, não sou gay, mas eu faço teatro, você sabia?". "Não". "Então, você não sabe nada do que acontece na minha vida lá fora, você não sabe como que eu sou lá fora. Você quer o telefone da minha esposa para sentar e conversar com ela, para ver como que eu sou lá, o que ela acha de mim? Eu tenho certeza que ela tem sérias críticas para comigo como marido". Porque é normal, gente, dentro do casamento, né. Tem só um resto de construção lá que ela tá pedindo faz 2 meses para eu pôr na caçamba do carro. E eu não coloco. Eu olho e falo assim: "Ah, amanhã eu faço isso". Mas é só pôr no entulho, você passa na porta do prédio lá, é só jogar lá. É, amanhã eu faço. E esse amanhã já tem 2 meses. Então eu falei pra ela, eu falei assim: "Então você criou uma fantasia de uma pessoa na sua cabeça que pode te ajudar, que pode te auxiliar, né,
E é em cima dessa pessoa que você está erotizando. Mas eu não sou isso aqui. Isso aqui você se apaixonou pelo professor. Eu não sou professor 24 horas. Ela voltou muito tempo depois, no curso não olhava muito para minha cara, não falava muito, ficou com raiva, obviamente. Já era esperado isso. Mas depois ela falou assim: eu acho que eu preciso realmente de tratamento mesmo, preciso de acompanhamento. Você pode pegar o meu caso? Eu falei, como é que tá o seu sentimento? Ah, não, realmente eu pensei um pouco, tudo. Eu acho que você tem razão no que você disse. Então agora você pode ir. E tá comigo até hoje. Já melhorou muito. Já tá namorando outra pessoa, separou do marido. Não que a gente promova isso, viu, gente? Eu sou extremamente a favor de família, do casamento. Eu acho que o ser humano não nasceu para viver sozinho se ele não se sente bem sozinho. Se eu me sinto bem com outra pessoa, então vá viver bem com outra pessoa. Se é isso que te completa, é isso que te deixa legal, vai. Mas escolha a pessoa decente, a pessoa certa. Se não tá com a pessoa certa, sai e manda a fila andar. Vai andando, vai andando. Vamos ver, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Né? Falei que a fila de mulher sempre aumenta, do homem curta. A gente vai ficando velho, mas da mulher sempre aumenta. Né? Então, se tá ruim no relacionamento, né? Seja relacionamento com o pai, com mãe, com irmão, com tia, com marido, com esposa, não tá bom, vai arrastar isso para quê? Né? Lógico que a gente mostra tudo para o paciente, muitas vezes ele sabe, que nem essa menina, ela sabia que todo o problema dela não tinha era coragem de tomar a decisão. Muitas vezes vem, nesses casos, gente, o paciente já vem até com, ele sabe até o que ele deve fazer, mas algo dentro impede. E a gente vai desvendar esse algo. Então, muito cuidado com a transferência erótica. O exemplo que eu falei para vocês que deu ruim foi uma psicóloga. Foi uma psicóloga que trabalhava numa clínica de dependentes químicos. Transferência contra transferência é da psicanálise, a psicologia não estuda isso. Pelo menos até onde eu sei, não estudava. Só se mudou de alguns anos para cá. Mas até onde eu sabia, não estudava. Isso é algo da psicanálise. Mas essa psicóloga trabalhava numa clínica de recuperação de dependentes químicos. Ela tinha um filho de um primeiro casamento, que não deu certo. Ela se apaixonou pelo cara lá dentro. É uma historinha, né? Vem, eu te ajudo, eu sei que você precisa, eu entendo o seu problema, eu tenho as ferramentas para te ajudar. Ela, talvez, no momento de carência, né, desenvolveu uma contra-transferência, isso é fato. Tanto que o rapaz recebeu alta e já foi direto para casa dela. E o filho dela era diabético. E ela deixou esse marido, o atual marido, já tinha alguns anos, algum tempo já de relacionamento, aplicar insulina nele. Ele fez uma dose cavalar no menino, matou o menino, pegou, tirou o corpo enquanto ela estava dormindo e jogou no rio. Se vocês der uma bugada aí, vocês vão achar esse caso. E foi ser amplamente divulgado. Você lembra? Foi amplamente divulgado esse caso. E voltou para casa, deitou, levantou. Cadê o fulano? Cadê o fulano? Nossa, sumiu de dentro de casa.
né? Ali o que a gente entendeu? Que ela fez uma contra-transferência e por que ele fez aquilo com o menino? Porque o menino, provavelmente, ela acolheu ele como filho, né? E o menino roubava o espaço dele com ela. O menino roubava a atenção, né? Então ele não tinha 100% a, a atenção da mãe. Ela tinha que dividir entre o filho. Qual foi a solução? Vamos eliminar o filho. Obviamente que ele tem algum outro problema a mais. Não é só a dependência química, né? Uma condutopatia aí no meio deve ter, com certeza. Porque você não, mesmo que você seja dependente químico, a grande maioria dos dependentes químicos, gente, é aquilo. Tem um coração enorme. Usa a substância porque não sabe lidar com esse mundo aqui. São pessoas sensíveis, caridosas, bondosas, e não suportam a crueldade do mundo. E aí precisa de uma válvula de escape e acaba a droga, né? Acaba proporcionando prazer. Agora, não são todos dependentes químicos, aliás, que são assassinos. A maioria não é. Uma porcentagem muito baixa comete algum crime. E nesse estilo premeditado, elaborado, né, nos indica uma condutopatia. Condutopatia é o psicopata de antigamente. É que trocou o nome. Mas tudo começou por causa de uma transferência erótica, que a psicologia não acredita, né? Mas aconteceu com ele, própria, com a própria classe deles, mas eles não acreditam nisso. Não, eles não trabalham com essa teoria. Eu não sei qual foi a análise que eles fizeram em cima desse caso, o conselho fez em cima desse caso, né? Nem como eles abordaram esse assunto, não é? Mas ela foi vítima 2 vezes, né? Vítima dela mesma e vítima do cara. É. Perdão. Com rigorosas diretrizes éticas e jurídicas, as relações com pacientes são proibidas. Então, gente, dependendo do caso, o analista tem que interromper rapidamente o tratamento, né? E passar. É que nem padre, né? Ah, o padre apaixonou pela fulana, larga a batina, né? Aquela Sandra Nemberg, que é jornalista, é casada com o padre. Eles se conheceram e tudo. Começou a pintar um clima. E ele falou: o quê? Ah, não, tá pegando isso? Foi lá e pediu ao. É a Sandra Nemberg. Sandra Nemberg. Não sei se é a Sandra Nemberg. Tem uma delas aí que é casada com o padre, eu acho que é ela mesmo. O Ernesto Paglia, que é marido dela, né? Eu acho que é, né? Eu sei que ele é jornalista também agora, né? Eu sei que ela casou com o padre. Tem uma delas aí, pesquise aí, é jornalista que é casado com o padre, vocês vão achar. Pode ser que eu esteja trocando o nome aqui. Mas casou com o padre. Aí ele pediu lá baixa da batina, né? Então, se vocês. Se... Mariana Godoy, perdão. Isso, obrigado. A Mariana Godoy, que é casada com o padre. Então, se vocês sentirem que está acontecendo alguma coisa, tudo bem, de repente você pode encontrar o príncipe encantado ou a princesa encantada no consultório. Pode, pode. Mas eu devo continuar tratando ele? Não. Eu devo continuar tratando ela? Não.
Então vamos cortar aqui, né? Não vou mais te tratar, vou te encaminhar para outro, porque aí você não estabelece mais o vínculo entre profissional e paciente. Não é meu paciente. Se o psicanalista experimenta uma reação forte a um paciente, ele precisa procurar uma supervisão para sua contra-transferência. A consciência de transferência e contra-transferência é crucial no crescimento como psicanalista. Lembre-se que essas ocorrências são normais e não tenham medo de procurar supervisão quando elas acontecem. Não se deve arriscar a carreira com medo de procurar, perdão. Não se deve arriscar a carreira como terapeuta por causa de orgulho. A abertura para aceitar o feedback e orientação de um terapeuta experiente pode ajudar a afiar as habilidades nessa área, bem como impedir de prejudicar o paciente, né? Alguma dúvida sobre isso? Transferência, contra transferência, tudo certo? Então vamos para o módulo 7, onde a gente vai falar de mecanismos de defesa. O que que são os mecanismos de defesa, né? São formas inconscientes de defesa do ego, né, para se proteger, geralmente, de um conflito entre o id e o superego. O ego fica naquela briga, né? E aí ele usa um mecanismo de defesa para se defender dessa angústia. Então vamos lá. Mecanismo de defesa. Os principais mecanismos de defesa patogênicos aqui descritos são repressão, negação, racionalização, formação reativa, isolamento, projeção e regressão. Ah, alguns, o Freud citou acho que só 4 e a Ana Freud e começou a desenrolar os outros. E depois outros psicanalistas vieram com uma lista enorme. Eu vou apresentar os mais importantes para vocês aqui. A sublimação, exposta anteriormente, é uma defesa bem-sucedida. Ela, de fato, resolve e elimina a atenção. Lembra que a gente falou da sublimação lá na parte dos sons, né? Que a sublimação é o mecanismo de defesa que deu certo, né? Ainda citei o Jack Stripador, se ele sublimasse, ele seria um excelente cirurgião. Toda aquela ânsia dele, aquele desejo, aquela obstinação de abrir as pessoas, de picar as pessoas, né? Se ele conseguisse sublimar isso, né? E o ego fizesse um trabalho ali de sublimação, ele ia ser um excelente cirurgião. Então, a sublimação é o único que resolve, porque relaxa e elimina a tensão. Todas as outras defesas bloqueiam a expressão direta das necessidades instintivas, enquanto que qualquer um desses mecanismos pode ser encontrado em indivíduos saudáveis, sua presença é, via de regra, uma indicação de possíveis sintomas neuróticos. Gente, vamos lá, só fazendo um feedback. Neurose, né, é aquele retorno ao conteúdo recalcado para resolver, né? Então eu tô sempre, o que que é neurose? Aquele comportamento repetitivo, aquele pensamento repetitivo, né? Eu tô sempre, a neurose é aquela mola, o recalcado empurrando para cima e os mecanismos de defesa empurrando para baixo. Então gera uma tensão, gera uma força ali, um empurrando para lá, o outro empurrando para cá.
para dissipar essa força que seria a angústia, que seria a ansiedade, que seria a fobia, né? Para dissipar isso, para dissolver essa energia gerada por esse conflito, o ego cria sintomas, né? Por exemplo, roer unha, né? É uma neurose. Você sempre está fazendo aquilo, não consegue deixar de fazer aquilo, porque algo vem do inconsciente, a consciência tenta, né, recalcar isso, gera uma energia. Como que eu extravaso isso? Roendo unha, síndrome das pernas inquietas, a pessoa fica balançando a perna o tempo todo, né? Pode se transformar em pensamentos intrusivos, aquele pensamento está sempre na minha cabeça, um pensamento negativo, aquela coisa, até mesmo em comportamentos estranhos, as manias, né? Ah, não, eu só consigo sentar do lado direito da mesa. Que aí, se isso vai se tornando, vai muito obsessivo, acaba se tornando o quê? O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, com pacientes neuróticos. Vamos recordar o que é psicose. A psicose, né, é a rejeição da realidade. Então, a neurose é o retorno do conteúdo recalcado, que ele vem para ser resolvido. Né? Por que ele quer vir? Não para fazer graça na consciência, ele quer vir para ser resolvido. Mas os mecanismos de defesa mandam ele para baixo. A psicose é essa rejeição da realidade, então mistura a fantasia com a realidade, né? Na psicose. A perversão, né? O que é a perversão? A perversão é a renúncia da castração, né? O que é isso? É a rejeição da lei, é a rejeição da moral, é a não aceitação do não, dos limites. O paciente pervertido, para nós na psicanálise, tem outra conjectura. O paciente, a gente fala, pessoa pervertida, a gente acha que ele faz suruba, faz trisal, que transa com cachorro. Isso é outra coisa. Isso é parafilia. Lembra que Freud lá atrás distinguiu a perversão, né? Não, isso aqui não é perversão, isso é parafilia. A perversão é outra coisa, é essa quebra, né, da castração. Então, a pessoa pervertido para nós é aquela pessoa que não aceita as leis. Por exemplo, esses tempos atrás estava aí o pessoal falando das meninas que deixavam as axilas peludas. Isso é uma perversão. Por quê? O que o código de leis, de normas, de moral da nossa sociedade diz que mulher tem que andar com a axila depilada. Mas onde que está escrito isso? Não existe nenhuma lei falando isso. Cientificamente falando, causa algum dano a mulher andar com a axila cabeluda? Não. É só um costume, um hábito, né? Se tornou um tabu as mulheres andarem com isso. Mas as meninas que andaram com isso é justamente isso. É a castração. Não pode. Princípio do prazer, princípio da realidade, né? Desde lá de pequeno. Isso não pode. Menina tem que andar assim. Menina não pode fazer isso. Menina não pode fazer aquilo. Menina não peida.
E o que as mulheres fazem com os peidos dela? É algo fisiológico, normal. Mas o menino peida, todo mundo dá risada. Ah, que legal, ah lá, fez pum, todo mundo dá risada. O menino tira o peru pra fora, vai mijar, ah lá o pintão dele, ah lá, ó, não sei o quê. Vai a menina soltar um peido. Nossa, que feio. Não pode. O menino já trava, né? Ah, eu quero fazer xixi. Ai, não, aqui não deixa ninguém ver, fecha, tampa, esconde, ninguém pode ver a perereca da menina. Nem ela mesma. A gente não tá falando, gente, a gente entende esse quadro de proteção de pedofilia, mas isso também tinha que ser feito com o menino. Então, porque existem pedófilos que gostam de meninos, mas você só faz com a menina. E não é questão da pedofilia, é questão do tabu sexual. É o sexo. A menina não pode dar. A menina, ela tem que casar virgem e ter a primeira relação sexual com o marido sob as bênçãos de Deus. Menino não, menino pode comer todo mundo. Né? É onde eu sempre digo que a conta não fecha. Porque fala para os meninos, você vai comer todas. E fala para as meninas, você não vai dar para ninguém. E ele vai comer quem? Não tem. Né? Então, essas coisas, a perversão, o que ela é? É, uma renúncia da castração. Eu não aceito ser castrado. Então, pessoas com esses tipos de comportamento que a gente olha e fala assim, foge do padrão social, fora da norma social, foge da moral, foge dos costumes, é um ato de perversão. Para nós, isso é um sintoma muito óbvio. Alguns deles foram sendo vencidos e se tornando normais. Por exemplo, o uso de piercing, o uso de tatuagem. Hoje em dia é normal. Mas começou lá atrás como um ato de perversão. Por que eu não posso? Por que eu só tenho que pôr brinco aqui? Por que eu sou homem e não posso usar brinco? Por que eu sou homem e não posso usar piercing? Por que a gente não pode fazer tatuagem? Porque pintar a pele é bandido? Então começou com atos de perversão, né? E a sociedade foi olhando aquilo, foi acostumando, vendo que é, de fato. Como que provavelmente daqui a alguns anos, né, as meninas andem com um subaco peludo por aí. Você é de uma outra geração. Vocês são de outra geração. Vocês têm muita resistência nisso, né? né? Então, mas então aí, quem sabe daqui a uns anos isso se torne algo comum, deixe de ser um ato de perversão. Entenderam a diferença de neurose, psicose, perversão, né? Que são essa tríade de sintomas que a psicanálise busca nos pacientes. Se ele é neurótico, se ele é psicótico, se ele é pervertido. Né? A grande maioria absoluta é neurótica. Então, mas por que eu estava falando isso? Porque os mecanismos de defesa né, quando eu vejo que um paciente entra em mecanismo de defesa, o que isso me mostra? Provavelmente ele tem sintomas neuróticos, porque ele está usando essa defesa para recalcar aquilo que está vindo do inconsciente. Então ele vai usar a repressão, ele vai usar a negação, vai usar a racionalização, a formação reativa. E o mecanismo de defesa, gente, vamos supor,
um mecanismo de defesa de negação. O paciente chega aqui e você mostra para ele um quadro que se desenrolou ali durante a sessão. Olha, isso aqui que você disse está encaixando aqui. É porque você tem esse problema assim, assim, assado lá atrás com seu pai. Não, mas entrou com não, mas você sabe que ele recalcou. Ele usou um mecanismo de defesa. Opa, espera aí. Anota lá. Ao falar do pai, teve um mecanismo de defesa. Usou o mecanismo de defesa de negação ou de repressão, né? Não lembro. Não lembro. Não lembro da minha infância. Como? Não lembro. A gente não lembra mesmo de uma parte porque a estrutura do cérebro, da memória ainda não está formada, né? Mas há registros no meu inconsciente dessas sensações, agradáveis ou desagradáveis. Agora, de uma determinada idade para frente, eu lembro. Como você não lembra quando você tinha 8 anos? Não lembro. Gente, mas é normal lembrar. Aliás, com 8 anos, você está no terceiro ano hoje, né? Terceiro ano. Então, já é grandinho, já tem que lembrar alguma coisa. Não, mas eu não lembro. Eu não lembro da escola, não lembro. Não. Pô, você está fazendo aí uma repressão, né? Mas é uma amnésia infantil. O que que você está querendo esconder? O que que você não quer lembrar? Essa é a melhor indagação, né? O que que você não quer lembrar? Você está usando um mecanismo de defesa aí, e reprimindo isso tudo, né? Você está afastando da consciência essa lembrança ruim, por quê? Então você vai lá e anota. Ao indagar a idade de 8 anos, não lembra, né? Usa o mecanismo de defesa, a repressão. Então, quando eu percebo que um paciente ele está usando mecanismos de defesa, é um X no mapa. Opa, aqui tem um tesouro. E às vezes eu não vou abordar aquilo naquela hora. Porque se ele já apresentou um mecanismo de defesa no ato em que você questionou, né, eu tenho o hábito de falar assim para os pacientes. Quando eu falo infância, o que te vem à cabeça? Primeira coisa que te vem à cabeça. Muita gente às vezes não leu. Tá bom, eu já marco ali. Não lembro da infância. Usou um mecanismo de defesa ali. Então eu sei que naquele período teve algum problema. Ou que a gente estava falando de alguma coisa, né? E eu percebi que ele fez uma projeção, né? Ele deslocou aquele real sentimento que ele tinha, que ele estava sentindo, para outra coisa. Ele está falando, por exemplo, nossa, eu fui num restaurante, cheguei lá, um garçom chato, um garçom que não gostava nada de toda hora vinha arrumar as coisas na mesa e ele está arrumando a sua mesa. Né? Ele tá arrumando os papéis da sua mesa, ele está arrumando a sua mesa. E estava falando do garçom. Você tem hábito de arrumar a mesa? Não. Opa, ele está falando do garçom, mas ele está fazendo isso. Então ele projetou. Vamos lá, marco lá. É um marco, é um X no mapa. Eu sei que depois eu tenho que voltar nesse assunto. De, naquele momento, às vezes não adianta eu voltar porque ele já usou um mecanismo de defesa. Se ele usou um, daqui a pouco ele vai usar outro, daqui a pouco ele vai usar outro, porque aquele assunto não pode vir à tona. Aquilo que aconteceu quando ele tinha 8 anos de idade vai ser dolorido para o ego. Por isso que está usando o mecanismo de defesa. Então não vai vir. Então ele vai frear. Se eu insistir, ele vai usar outro, e vai usar outro. Aí você vai falar assim, mas o mecanismo de defesa é bom, então evita que o ego sofra
Essa é a função do mecanismo de defesa. Nós usamos, é normal no ser humano, qualquer um vai usar o mecanismo de defesa em algum momento da vida, às vezes várias vezes no dia, né? É normal. Mas, porém, quando você usa em demasia os mecanismos de defesa, você impede que o problema seja resolvido. Por quê? Você vai evitar que o conteúdo recalcado venha para cima, entre no jogo para a gente resolver. Você não vai trazer aquela lembrança que te machuca para falar aqui, para a gente ver o que aconteceu, para a gente analisar. E de repente aquela lembrança foi traumática para você, você percebeu ela de um jeito, mas de repente a situação foi outra, né. Eu estava contando na outra turma que tem uma aluna que tinha uma filha que tinha borderline. E quando a gente falou, né, o border, a ferida narcísica do border é o quê? É o abandono. Não tem outra coisa que transforma uma pessoa em borderline, a não ser o abandono. Aí ela falou assim: "Mas eu nunca abandonei a minha filha". Eu falei: "Não, mas vamos ver. Alguma coisa aconteceu, não é possível". Conversa vai, conversa vem, aí ela lembrou de uma situação. Estavam na praia, família toda, feriadão, 500 negros da família, 450 era criança, aquela banda de farofeiro na praia conversando e pagode, isso, aquilo, e cerveja e tudo. Daqui a pouco começa a olhar, contar as crianças, né? Cadê? 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 Cadê fulana? Uma menininha saiu andando na praia e se perdeu, né? Naquela época era meio precário o negócio ainda, né? Não tinha, hoje em dia parece que se perde, todo mundo toca apito, bate palma, né? Todo mundo começa a sinalizar. Mas naquela época não tinha isso. E aí, foram achar a menina 2 horas depois num posto de guarda lá na frente. Aí foram comunicando, aí o guarda, um salva-vida, viu lá a menina andando lá, chorando lá no meio do povo, daí foi lá, pegou, era a menina. Estava todo mundo em desespero, né. Ela abandonou? Não, mas para a menina sim, aquilo, o sentimento foi de abandono. Aquilo foi um abandono. Eu tô andando, ninguém vem, cadê todo mundo? Me largaram aqui. Foram embora, então muitas vezes o trauma, e por isso que ele precisa vir, por isso que precisa trazer, porém nela foi tão forte, e numa idade tão crucial, que afetou ela negativamente, a ponto dela desenvolver o borderline. E foi a única coisa que se achou, né. E foi o que melhorou muito depois que essa menina foi pra terapia, e ela levou o caso, né, pra pra terapeuta dela, e a terapeuta dela trabalhou muito isso com ela, e assim, os sintomas diminuiu drasticamente, porque inconscientemente ela se sentia abandonada, rejeitada, que ninguém gostava dela, né. E aí ela foi aprendendo que não, que foi um incidente, que aquilo não foi assim. Então é por isso que esse conteúdo recalcado tem que vir. Eu tenho que quebrar o mecanismo de defesa e trazer isso pra mesa, pra gente entender, pra gente resolver. E aliás, esse conteúdo, o quer vir, ele quer aparecer, que o ego fala assim: "Eu não quero sofrer de novo", então fica aí embaixo. E aí vai usando o mecanismo de defesa em cima do mecanismo de defesa. Certo, gente? Então semana que vem a gente entra pra gente ver, semana que vem não, semana que vem é carnaval. Então vocês, vamos só pra daqui 15 dias, mas aí a gente entra vendo quais são e como funciona, né, cada mecanismo de defesa. Tá bom, gente? Obrigado pela presença de vocês, bom carnaval. Juízo, não deixem o id muito solto, mas também
não deixa o ego estragar, o superego estragar a festa, né? Castrar demais. Equilíbrio. Tchau, gente. Boa noite. É isso, meninos. Bom carnaval para vocês. Divirtam-se. Não, mas eu vou estar por aqui. Eu não vou viajar. Mas se precisar de alguma coisa, é só me mandar um oi. Tomara que não. Tchau, gente.